Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. É sempre uma alegria poder estar aqui, poder compartilhar um pouco sobre a palavra de Deus. E nessa manhã de domingo eu gostaria de refletir com vocês um texto que é bastante conhecido, uma parábola que é bastante conhecida principalmente pelo nome de O Filho Pródigo, embora o nome mais correto seria a parábola do Pai Amoroso, mas de toda forma esse texto ele é amplamente conhecido, acredito que todos e todas vocês já ouviram essa parábola, seja em pregações, seja na escola dominical, seja até mesmo em filmes e por aí vai. Então, não é um texto estranho, acredito que para nenhum e nenhuma de vocês. Então, eu não vou ler o texto, eu vou comentar alguma coisa sobre ele e eu gostaria de fazer uma reflexão sobre algo bastante pontual nesse texto. Ah, Antes de fazer isso, eu acho que é só importante situar o contexto que essa parábola está sendo escrita, o que representa cada um desses, é, desses personagens, né, dessas personagens que estão presentes na parábola. Bom, a parábola ele se encontra em Lucas 15 e o contexto dela é Jesus, ele antes, no capítulo 14, ele está falando às multidões. O capítulo 14 termina ele no meio da multidão e falando e tudo mais. E no início do capítulo 15, alguns publicanos, ou os publicanos e os pecadores, se aproximam de Jesus e os escribas e fariseus começam a murmurar pelo fato de Jesus estar junto a essas pessoas. E nesse contexto é que se começa o capítulo 15 de Lucas e nele a gente encontra três parábolas que elas praticamente falam sobre a mesma coisa. É a parábola da dracma perdida, que conta que uma mulher ela perdeu a sua dracma, que era o referente ao denário romano, ou seja, o referente ao trabalho de um dia de um trabalhador braçal. Ela perdeu essa dracma e ela procura diligentemente, a encontra, faz uma grande festa por causa disso. A segunda parábola também é muito conhecida, que é da ovelha perdida. Essa ovelha, ela se desgarra do rebanho, se perde, o pastor vai buscá-la, a encontra e quando volta também faz uma grande festa. E a parábola do pai amoroso ou do filho pródigo, que também conta a história de alguém que se perde e volta e há uma grande festa por causa do seu retorno. Em todas essas é bastante característico essa ideia de algo que se perde, é encontrado, vem de volta e há uma alegria, um regozijo, há uma festa por causa desse que estava perdido e foi achado, seja a ovelha, seja a dracma, seja o filho. Algo que é interessante perceber é que, no caso, o único que desses que se perdem, o único que pode fazer isso deliberadamente é a última parábola, que é a parábola do pai amoroso, do filho que sai e gasta tudo que ele tem. No caso da dracma, é um objeto inanimado, então não tem escolha nenhuma. A ovelha, da mesma forma, ela se perde por pura estupidez mesmo, não é uma decisão da ovelha se perder, mas no caso do filho, o filho realmente ele decide por si só pegar parte da sua herança, sair e se perder e por aí vai, vocês conhecem muito bem a história. Algo que é característico dessa parábola específica do filho pródigo ou do pai amoroso é justamente esse fator de decisão das três parábolas. Essa é a única em que aquele que se perde opta livremente
por sua vontade, se afastar do pai e gastar todo o seu dinheiro e voltar. E nessa parábola também é a única que aparece alguém contrário à festa, contrário à alegria. Então, nesse caso, e é sobre esse ponto que eu gostaria de refletir um pouco mais. A parábola, ela, assim como as outras, mas essa mais, sim, de uma maneira mais forte, talvez, visa justamente contrastar a imagem dos publicanos e a imagem dos fariseus. O filho mais velho da parábola representaria os fariseus e o filho mais novo representaria os publicanos. Então, o filho mais velho, ou seja, os que são os fariseus, e aí, conhecendo esse contexto que eu falei no início, fica muito clara essa resposta de Jesus a esse murmúrio dos escribas e fariseus pelo fato dele estar junto a publicanos e pecadores. Aqui é importante perceber que, como vocês sabem, o filho mais velho, ele fica indignado porque ele fica sabendo que o seu irmão voltou e o pai está dando uma grande festa. E qual que é a reclamação do filho? Esse filho mais velho, ele reclama com o pai que ele está sempre diante do pai, ele obedece todas as ordens do pai sem nunca ter desobedecido nada, e o pai, aos olhos dele, nunca lhe deu nenhuma recompensa. Qualquer outra indignação dele, além de não ter nenhum tipo de recompensa, é também o fato de o pai ter recebido novamente um filho que gastou todos os bens que aquele tinha direito, que de alguma maneira desonrou o nome da família, que andou por caminhos considerados escusos, por caminhos tortuosos e chegando ao ápice da miséria, ao ápice da imundície, que era cuidar dos porcos de uma outra pessoa numa terra estrangeira. Ou seja, o filho estava indignado por essas duas coisas, seja por não receber uma recompensa que ele achava que ele tinha direito, ou seja, ele se considerava melhor do que o seu irmão que tinha saído, porque ele estava sempre com o pai, ele cumpria todas as ordens, ele fazia tudo que era demandado dele, e também a sua indignação se dá porque ele nunca foi um devasso como foi o seu irmão. E era um absurdo o pai conceder uma festa para alguém assim. Era um absurdo você, de repente, o pai, de repente, olhar para aquele que gastou todos os bens, que fez do que fez, e ainda se alegrar com o seu retorno, e ainda matar o melhor novilho, o novilho cevado, assim, o mais gordo, o melhor, para celebrar esse retorno. O irmão, esse irmão mais velho, o texto mostra, a narrativa vai mostrar, que ele nem considera chamar esse que voltou de seu irmão. Ele fala com o pai, esse teu filho que gastou todas as coisas, e não esse meu irmão que gastou todas as coisas. Então a indignação dele era muito grande. E o que essa indignação nos mostra? Ela mostra justamente de que esse filho mais velho, ele não aceitava o amor do seu pai. De alguma forma a gente pode pensar assim, o filho ele tinha uma dificuldade de aceitar o amor do pai, não no sentido que muitas vezes é falado de que Deus está sempre oferecendo o seu amor e tem pessoas que não o aceitam. Não, é justamente o contrário disso. É o fato de não aceitar que Deus, que o Pai poderia ser tão amoroso a ponto de aceitar alguém que era totalmente indigno. Esse que é o ponto. O filho mais velho não aceitava e não conseguia aceitar que o pai pudesse amar a todas as pessoas, até mesmo
aquelas que gastaram todos os seus bens, até mesmo aquelas que viveram na maior imundície como seu irmão. Ele não conseguia aceitar isso, não conseguia aceitar que esse ainda era o seu irmão. Então, a parábola, logicamente, é uma crítica muito forte de Jesus aos fariseus com relação aos publicanos. Se nós nos lembrarmos do texto de Lucas 18, em que tem um fariseu orando de si para si, agradecendo por não ser como um publicano, e o publicano orando, falando: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Se nós nos lembramos dessa parábola de Jesus em Lucas 18 e fazemos esse contraponto com a parábola do Pai amoroso de Lucas 15, fica muito clara também essa crítica que Jesus está fazendo aos fariseus por sua autojustificação. E o que isso traz para nós hoje? Eu acredito que nos leva a refletir justamente nesse ponto fulcral de que é necessário que nós, a cada dia, aprendamos a aceitar o amor de Deus. Muitas vezes nós, por termos crescido no meio evangélico, termos crescido na igreja, termos sempre sido obedientes a Deus, nunca desviado dos caminhos, muitas vezes nós consideramos-nos mais dignos do amor de Deus do que as outras pessoas. É muito comum nós, muitas vezes, nos sentirmos superiores aos outros e às outras pessoas, porque eu cresci na igreja, eu nunca me afastei dos caminhos de Deus, os pecadores, essas pessoas que estão afastadas de Deus, elas precisam reconhecer Deus como Senhor e Salvador, e todo esse discurso com o qual nós crescemos, muitas vezes faz com que nós nos consideremos melhores e muitas vezes nos consideremos mais dignos do amor de Deus do que as outras pessoas. E isso é um erro. Isso em nada tem a ver com o Evangelho de Jesus. Na verdade, a parábola mostra que até aquele mais imundo, até aquele que aos olhos da sociedade não vale nada, esse é amado por Deus e é motivo de alegria quando qualquer pessoa pecadora se volta para Deus. Então, e é também um alerta para nós. Nós não devemos nos considerar melhores do que as outras pessoas simplesmente porque nunca nos desviamos. Isso não faz parte do Evangelho. Lembremos que pelo Evangelho somos salvos pela graça, ou seja, não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais ou para que Deus nos ame menos. Então, que nós possamos refletir sobre isso e que nós possamos sempre estar atentos para não julgarmos as outras pessoas, mas para aceitar que Deus ama a todos e todas indiscriminadamente. Então é isso que eu gostaria de refletir com vocês. Um forte abraço e que Deus possa a cada dia abençoar mais a vida de cada um e de cada uma de vocês.